Senhor Jesus, estamos unidos aqui em Teu santo nome e em nome de Deus Todo-Poderoso para buscarmos assistência, ajuda, o apoio, o reconforto, a consolação, o esclarecimento, o estudo e para alguns a cura, desde que consigam mentalizar o órgão doente em seu corpo e irradiarem para eles ou para ele essa luz cor de laranja, que lembra uma espécie de brasa incandescente. Eu peço, pois, para aqueles que têm disfunções corporais, lesões, peço particularmente para a Rosane, para o Paulão, que eles mentalizem comigo essa brasa incandescente descendo do alto, tocando seus ossos lesionados, consolidando fratura, fortalecendo o organismo, trazendo energia, força, vigor. Essa cura é a cura espiritual pelo pensamento, porque o pensamento tem força quando calcada nessa segurança de que Deus é o maior provedor e o maior misericordioso e o mais amoroso de todos para com nós, conosco, seus filhos. Eu levanto a minha mão aqui e invoco essa luz incandescente, é um ferro em brasa, um ferro incandescente, como se tivesse saído do forno de um ferreiro. Que essa luz desça sobre todos, como desce sobre mim também, curando-me frequentemente, sem a necessidade de demais medicamentos. Mas para isso, para recebermos essa luz, temos que ter fé no amor divino, temos que ter o coração puro, termos méritos para sermos tratados pela força divina, a energia divina. Que Deus, pois, abençoe a todos os alunos no retorno do nosso curso. Sejam todos bem-vindos. Todos nós precisamos, todos nós somos carentes, todos nós temos que conviver socialmente
para aprimorarmos a nossa própria natureza. Que Deus abençoe a todos. E assim, em nome de Jesus, e pela graça de Deus onipotente, damos por aberto os nossos trabalhos no dia 2 de março do ano 2015, pela graça de Deus. Nós vamos repetir a última aula de uma forma mais sintética, porque eu não poderia entrar no tema novo, já que ele é uma continuação dessa aula. O tema que nós estamos abordando atualmente é o capítulo 7, que é o retorno do espírito à vida corporal. Isso aí é muito importante, porque as gestantes, se souberem da responsabilidade que têm ao abrigarem uma nova vida, poderiam muito auxiliar o desenvolvimento de seus filhos, mesmo em útero, porque ali está um espírito e ali está um corpo em formação. É do pensamento da mãe, do desejo da mãe, que emana uma energia que a criança, embora não tenha cérebro, porém é um espírito, percebe. E como o espírito, ao perceber esse sentimento e esse desejo íntimo de amor da mãe pela criança que gera em útero, ele reage sobre o organismo que está sendo formado. Ele favorece o seu desenvolvimento. Há muitas mães que dizem: eu não queria engravidar mais, já tive tantos filhos, eu tive os filhos que eu queria. Às vezes, depois de 10 anos de ter os filhos, engravida e diz: mas que coisa, eu não queria ficar mais presa. Essa mãe ignora a bênção da maternidade, a importância da maternidade, é egoísta. Porém, a mãe que diz, depois de 10 anos, é o rapa de tacho, aquela criança que aparece, é o temporão, diz: seja bem-vindo, é mais uma vida que Deus me deu a oportunidade de gerar. É diferente. Então, é à luz desse momento que nós temos que comentar algumas perguntas. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, porque ele tinha faculdades volitivas, a vontade, tinha inteligência, tinha os sentimentos, não é? Tinha a cognição como espírito. Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência. Portanto, é preciso que aprenda a servir-se dos seus instrumentos, quer dizer, dos órgãos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, qual um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então, a criança, no caso o espírito, ele tem que se adaptar aos órgãos, ao organismo, ao cérebro, ao pulmão, ao coração, mas sobretudo às células nervosas. Ele tem que se adaptar, se expressar
agora por esse tipo de mídia, eu diria. Como o indivíduo que trabalha no teatro, ele não tem mídia, ele mesmo. Porque é por isso que o teatro das artes cênicas é a arte das artes. Ele não tem mídia, é o próprio ator. Mas a televisão não. Corta uma vez, a cena corta 2 vezes, corta 3 vezes, e o cinema também. Então o sujeito, às vezes até tem um ponto aqui no ouvido, em que o diretor vai ditando o texto para ele. É uma mídia artificial. E o espírito é como se fosse um ator que vai agora ter que fazer televisão. Então ele é cortado, cooptado na sua espontaneidade, na sua autenticidade, mas tem que se adaptar a essa nova circunstância. Outra condição importante é a vontade do espírito. Ele tem que produzir uma vontade para que ele se adapte a essa circunstância. Então, esse quadro que segue embaixo mostra que a retomada da plenitude das faculdades intelectuais e da vontade do espírito vai depender do desenvolvimento biológico do espírito, do feto ou do embrião, depois do embrião, o feto e depois o feto recém-nascido, e da ação da vontade. E isso vai ser uma gradualização das faculdades. Faculdades essas que ele não recupera mesmo sendo um recém-nascido, porque não tem o corpo ainda e a integração do espírito ao corpo plenamente formado. Na medida em que a união do espírito e do corpo só se completa de forma definitiva após o nascimento, eu queria que vocês entendessem isso. A união aqui do espírito com o corpo é a integração do espírito ao corpo, não é? Isso só se dá quando o recém-nascido já vai estar com os órgãos formados. Mas ele questiona se antes do recém-nascido, que é a fase fetal, ele é dotado de alma. Alma quer dizer o espírito transformado no corpo e alma. A resposta é: o espírito que o vai animar existe de qualquer maneira fora dele. O feto propriamente, ele em si mesmo não dispõe de alma, pois a encarnação está em via de se consumar, mas já há um tipo de ligação com a alma. Quer dizer, o espírito, ele ainda não se apossou do corpo, mas ele já tem cordões energéticos que o ligam desde que o embrião é concebido. Já há uma ligação. Allan Kardec, no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nos traz um breve relato sobre a progressão da encarnação. Prestem atenção, alunos. Quando o espírito tem que encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, Allan Kardec usa laço fluídico, mas nós deveríamos usar um pacote de energia, um quantum de energia, que mais não é do que uma expansão
do seu perispírito, do perispírito do espírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Nós já dissemos isso em outras aulas, né? Feita a concepção, realizada a concepção, já a relação espírito-embrião. Então, qualquer ato que violente essa ligação, como algum tipo de abortivo, rompe essa relação espírito, seu futuro corpo. Então, o conceito de aborto no espiritismo começa, Pina, seja bem-vindo, André Pina, esposa, depois de muito tempo, beijo. Desde o momento em que se estabelece a concepção, que o espermatozoide penetrou no óvulo, ali já começa o processo reprodutivo. Aí já se transforma em ovo ou zigoto e vai se multiplicando aquelas células aos milhões por segundo. Então nós não temos que ficar com falsas ideias, dizendo que nós somos conservadores porque somos contra o aborto, porque a mulher diz que ela mexe no corpo dela, ela faz o que quer, ela pode fazer o que quer no corpo dela, só que aquela vida não pertence a ela, nem aquele espírito pertence a ela. Não há como aceitar o aborto, a não ser em certas circunstâncias. Aí continua o professor. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, quer dizer, a carga da energia aumenta. Sob a influência do princípio que Allan Kardec chamou vito material do germe, que é o princípio vital, a energia da vida, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, que nós vimos que o perispírito tem átomos materiais e moléculas materiais e moléculas espirituais e átomos espirituais, por isso que é perispírito. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior, é o nascituro. Então isso foi um processo que começou com a formação do embrião, desenvolveu-se e se fechou plenamente a união no nascituro. Como se observa, o perispírito, como forma de energia, interpenetra cada molécula do organismo, que por sua vez constituirão as células, ou constituirá, tem um eu. Dir-se-ia na atualidade, cada partícula atômica recebe um quanto de energia, e assim a energia transferida para o organismo, ao alcançar dado valor, estabelece ponte de comunicação com a inteligência e a vontade do espírito. Porque, meus alunos, o perispírito é um órgão energético. Perispírito é formado de energia. Essa energia, ela ganha uma forma, que é a forma visível aos médiuns videntes, ou é a forma visível a outros espíritos.
mas é energia. A matéria dele é energia agregada, condensada. Por isso que ele tem essa plasticidade, que é uma das qualidades dele. Ele pode se modificar. Se o espírito pensa num outro tipo de perispírito, um espírito mais evoluído, ele modifica a aparência dele. E se Frei Luís aparece com Frei Luís, é porque Frei Luís quer aparecer como Frei Luís. Porque foi a última imagem sua física, na última encarnação. Mas se for um espírito evoluído, Frei Luís pode amanhã querer aparecer como um facho de luz, como uma borboleta, porque aquela energia é plástica, é a plasticidade. Isso é importante saber, que o perispírito é um corpo transitório, muito transitório. Ele se adapta ao corpo que ele vai energizar. E esse corpo depende de planeta a planeta, de evolução, etc, etc. Então, essa concepção de perispírito é muito dinâmica, tira daquela fixidez, como se o perispírito fosse um corpo semelhante ao corpo físico. O espírito foi definido, se eu não me engano, na pergunta 68 ou 82, como um foco de luz, como um facho, pelo próprio espírito. Na realidade, isso que é o espírito. É uma energia primeva que Deus colocou e criou à semelhança dele, que tenha uma inteligência e produz ideias. Essas ideias do perispírito, do espírito, é que vão formar os demais corpos. Os demais corpos são formados pelas ideias que o espírito produz. É que os orientais chamam de corpo causal. Causal. É ali que está a fonte de tudo, no espírito. Mas ele tem que se adaptar. Então ele tem que se vestir com perispírito. Ele tem ainda que se vestir com o corpo físico. Mas o plano causal é o plano primevo da nossa energia. É ali que nós somos deuses, segundo o Salmo. Eis que sois todos deuses, sois filhos do Altíssimo. É ali que está a nossa divindade. E Deus criou o homem à sua imagem. Eu não sei se tem semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, ou à sua semelhança, só tem um. Por quê? Ele criou. Nós não somos deuses, mas temos uma criação divina em nós. Isso vocês têm que entender para mudar o padrão de ideia de vocês. Se você mantém sempre aquelas ideias, vocês vão realmente sofrer por elas. Não tem como. E uma mudança do padrão da ideia vem pela evangelização, pela educação espiritual, pela valorização nossa, no sentido de sermos úteis e servirmos, pela caridade. Então vem o perispírito que ele forma, e essa energia do perispírito, ele aí interpenetra as partículas atômicas, eu diria, não só atômicas, mas as partículas elementares, tudo que há de formação no organismo em formação. Não são só mais prótons, não são mais elétrons, são quarks, são leptons, são bósons, são menores partículas ainda. E aqui está a ponte de comunicação da força do espírito para o perispírito e para a formação do feto. Então a mãe tem que tratar muito bem esse pensamento aqui. A mãe. A pergunta 354, como se explica a vida intrauterina? A vida intrauterina é descrita pelo espírito superior
como o da planta que vegeta. É uma planta. Mas a planta é sensível, não é, pessoal? A planta tem fisiologia, tem metabolismo. A planta assimila energia, não só do solo, como também do sol, pelo fenômeno da fotossíntese, não é isso? Ela converte energia. A planta é um ser vivo, só que está radicado, está preso, mas é um ser vivo. O processo de multiplicação e diferenciação celular, quer dizer, vai multiplicar e vai diferenciar as células, é chamado de embriogênese. Gênese, origem, e embrião, de embrião. A diferenciação celular leva à formação de tecidos distintos. As células musculares lisas, que formarão a musculatura cardíaca, tubo digestivo, as esqueléticas que formarão a musculatura do tronco, braços e pernas, e etc, etc. As células nervosas, etc. Formados tecidos, formam-se os seus respectivos órgãos. É a organogênese. Então as células se multiplicam, se diferenciam. Essa diferenciação em tecidos forma o órgão. Então, nessa fase, a embriogênese, e nessa fase, a formação dos órgãos, a organogênese. Isso ainda em útero. Células, troncos e clonagem. Muito em voga. As células da massa interna de um embrião, no início do desenvolvimento, até 14 dias, após a fecundação, quando ele é o zigoto, elas são totipotentes. Essas células, ela pode se diferenciar em todos os tipos de tecidos. Até os 14 dias. Ela pode formar tecido muscular liso, tecido muscular esquelético, pode formar neurônios, pode formar células pulmonares, pode formar tubo digestivo, pode formar rim, depende. Então, esse ponto é o ponto crítico, que até 14 dias elas são totipotentes, daí chamado células-tronco, lembrando a árvore. Então, cada um é capaz de produzir os vários tipos de células especializadas no adulto. São chamados, por isso, de células-troncos, como a lembrar o tronco de uma árvore a se abrir em inúmeros galhos e hastes para formar a robusta ramagem. Fica assim a vida intrauterina do ponto de vista biológico, no caso organogênese, na dependência da embriogênese, com a totipotência das células-tronco. É isso que a medicina está correndo atrás, que a genética está correndo atrás. Se ela puder formar células-tronco e injetar no organismo que tem um órgão deficiente e essas células se transformarem nas células daquele órgão, ela produz uma cura. Eu mesmo vi um caso desse no Hospital Oswaldo Cruz, que tem um bom centro de pesquisa, que tinha um sujeito que fez um acidente neurológico, acidente vascular cerebral, e ele era paraplégico, ele andava em cadeira de roda. Essa região aqui ficou inutilizada porque as células correspondentes cerebrais, ação motor e ação sensível, ficaram inutilizadas. Aí eles começaram a fazer tratamento com células-tronco, conseguiram, e eu vi o sujeito sair da cadeira de roda e andar com muletas, que foi um encanto para nós, para os cientistas,
para todo o corpo clínico do Oswaldo Cruz. Então nós temos que pensar nisso. Mas também nós temos que pensar no Espiritismo. Porque o próprio Espiritismo ele tem a condição, dependendo da força do espírito, do destino do paciente, se ele pode ou não ser suscetível, a gente tem condições também de materializar células-tronco e tentar recuperar o indivíduo. Que para nós, espíritos, tudo é possível. Não tem nada impossível, viu, Valtinho? Desde que a gente entenda que tem um corpo causal aqui, que são as ideias que formam tudo. O resto é transitório. O espírito é a única coisa eterna. O nosso guru Paramahansa Yogananda, um guru muito importante, em seu livro Autobiografia de um Yogi, descreve a ocorrência sobre a sensibilização de um cacto. Eu pulei aqui, né? Esta certamente é a vida animal assinalada pelo espírito comunicante, lá em cima. No que toca à vida vegetal, sabe-se atualmente as plantas serem dotadas de sistema nervoso, portanto sensíveis aos estímulos sonoros, térmicos, grau de umidade e outros ambientais. Vocês sabiam que a planta tem sistema nervoso? Quem não sabia, levanta a mão. Todo mundo sabia? Vou bater palma para vocês, hein? Aí, Glorinha, todo mundo sabe que as plantas têm sistema nervoso. Carlinda, todo mundo sabe. Olha aqui. Então, Paramahansa descreve o seguinte: o segredo de melhorar o cultivo das plantas, além do conhecimento científico, né, que tem que conhecer a planta do ponto de vista da ciência, que é a botânica, né, que estuda as plantas, é o amor. O amor. Como está faltando amor, né? No mundo, pena, a gente só vê aquelas coisas no jornal, mensalão, trensalão, petrolão, não sai disso, denúncia, não é? Denúncia não sei o quê. Para com isso, pessoal. Para com isso. Vamos pensar um pouco em outras coisas, na arte, na música, no belo. Não saem disso, intoxicam. É o PIB que vai lá para o braço, é a situação que está grave. Para com isso. Deixa a gente respirar um pouco. Falta amor, Glorinha. Falta amor. Lutero Burbank pronunciou essas palavras de sabedoria quando eu caminhava ao seu lado em seu jardim de Santa Rosa, na Califórnia. Esse aqui era um botânico, um grande cultivador de plantas, e um esperto em hibridagem de plantas. Ficou tão famoso que o nome dele foi para o dicionário Webster, que é o dicionário mais importante nos Estados Unidos. A palavra Burbank significa melhoria, evolução, é sinônimo. Paramos em frente a um canteiro de cactos comestíveis. Enquanto eu realizava experimentos para produzir cactos sem espinhos, continuou ele, falava frequentemente com as plantas para criar uma vibração de amor. Não tenham medo, dizia-lhes eu, vocês não precisarão dos seus espinhos defensivos. Eu as protegerei. Gradativamente, a útil planta do deserto brotou numa variedade sem espinhos. Citação 2. Então, se é possível
criar pela energia do amor e modificar o padrão genético da planta, ao ponto dela produzir, não mais produzir espinhos, em função da sua sensibilidade, o que é que a mãe não pode fazer com seu filho? Ou o que é que nós não podemos fazer com as pessoas? Com amor. Quem não escutei, Valtinho? Muita coisa. Não escuto bem. Conversar. Você é sábio, Valtinho. Você é sábio. Conclusão: o espírito comunicante, ao definir a vida intrauterina como a planta que vegeta, aludiu à existência do elemento inteligente universal intrínseco à própria criação da vida. Porque a nossa vida, tudo que foi criado, é importante que você saiba, o Carlos sabe bem isso. Quando Deus criou, Ele criou o fluido cósmico universal, que é a matéria-mãe da matéria. Todo o universo é formado através do pensamento condensado de Deus. Vocês entenderam? Nós temos um corpo de ideias, que é o corpo causal, que vai formar o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Mas esse corpo causal é o nosso espírito que pensa. Daquilo que ele pensar, nós vamos ter um perispírito correspondente e um corpo correspondente. E daquilo que ele fizer, pela lei da causa e efeito, da ação e reação, nós vamos adquirir benefícios ou prejuízos. Quando Deus criou a matéria, em toda a sua expressão infinita, Ele criou também o elemento inteligente universal, que é o elemento que regula a matéria. Não é? Se você estudar um pouquinho de minerais, ferro, sódio, potássio, vocês vão ver que eles têm uma inteligência, cada um. Por isso que podem ser classificados como substâncias químicas, elementos químicos. Tudo na vida tem uma inteligência. E essa inteligência que regula a criação, é intrínseca à criação, é o elemento inteligente universal, cujo ruído dele, segundo os yogas e os orientais, é Om, que é o ruído da criação, que é o ruído que esse elemento inteligente gira e cria. Então, nós temos isso em nós também. Nós temos que aproveitar essas riquezas, mas nós não estamos aproveitando. Estamos jogando tudo na lata do lixo. Estamos esquecendo o que nós podemos fazer. Então, esse elemento inteligente universal, que está na própria criação intrínseca da vida, é que nesse caso parece adormecida como um vegetal, porém em constante reprodução e diferenciação celular. É essa inteligência que propicia à planta a sua sensibilidade. Como tudo na vida é produzido por essa inteligência regulando essa matéria. Então, a vida uterina existe, porque como planta ela existe. Por favor, não digam que a criança não está ouvindo aquele barulhão todo do funk, aquele ruído estrondoroso na cabeça dela. Não falem isso. Isso lá na frente vai aparecer de alguma maneira. Não sei, quando tiver 30 anos, 40, depois aparece. Ao dizer possuir vida animal, alude ao maior grau de especialização das células animais, cuja fisiologia é mais aperfeiçoada.
ao concluir que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual, as vidas vegetais e animais conceituam o espírito como o ser inteligente da criação. Quer dizer, a vida vegetal e a vida animal agora tem uma vida também inteligente, porque está animizada pelo espírito. Quando Allan Kardec classificou os seres vivos, só haviam 3 reinos: mineral, que ele não citou, o vegetal e o animal. Mas hoje nós temos 6. Vamos lá, são 6 reinos. O elemento inteligente universal é que cria a vida e seus reinos, porque ele regula tudo. Então, o primeiro reino é o das bactérias, chamada Monera. O segundo, pode subir, amigo, é dos protozoários, os protistas. O terceiro é dos fungos, os cogumelos. O quarto das algas. Os quintos das plantas. E o sexto do homem. São 6 reinos. No homem, o princípio inteligente universal, o elemento inteligente agora como princípio, se desenvolveu pelo espírito e foi gradualmente saindo de uma espécie de chimpanzé ou de uma espécie de gorila e se transformou no homem. É o processo evolutivo, porque o espiritismo tem o caráter evolutivo. Porque a lei do progresso determina a evolução. Tudo tem que progredir, tudo tem que prosperar, tudo tem que melhorar, porque a lei do progresso impõe. Se não é numa vida, é em anos, se não é em anos, é um século, mas prospera. Tudo. Há, como indica a ciência, criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidade de viver, e com que fim acontece isso? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja pelo Espírito a encarnar. Essa pergunta é muito óbvia, eu vou pular por causa do tempo, né? Quer dizer, é um sofrimento para o pai e uma frustração para o Espírito. Vamos lá? Há crianças natimortas que não tenham sido destinadas à encarnação do Espírito? Sim, há as que jamais tiveram um Espírito destinado aos seus corpos. Nada deviam cumprir-se nela. É somente pelos pais que essas crianças veem o mundo. Então, há crianças que têm uma formação biológica automática. Não tem nem espírito dentro delas, mas ela cumpre a frustração necessária, a perda, aquele ligado àqueles pais. Vamos para a próxima, Milka. 357. Muito bem. Então, essa foi a aula que a gente quis dizer. E temos aqui um apêndice importante, que vai falar sobre a anticoncepção. Eu acho que todos devem conhecer isso, né? Que é importante para todos, pelo menos como cultura geral, né? Anticoncepção e planejamento familiar. Anticoncepção define-se em linhas gerais qualquer método não abortivo destinado a evitar a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Está claro isso? Ou não? Anticoncepção é contraconcepção. Não é abortivo, porque evita a concepção. É a coisa legal. Planejamento familiar. Em sua expressão mais simples,
é a contracepção ligada à saúde. Constitui atividade de saúde que proporciona informações e meios a fim que os casais possam decidir livre e conscientemente e responsavelmente pelo número de filhos e a época que desejam ter. Essa definição vem da Organização Mundial de Saúde. Então, a família quer ter 2 filhos, ela usa métodos anticoncepcionais e depois, quando a mulher está no período fértil, ela suprime o método anticoncepcional e tenta a gravidez, engravidar. Isso é o planejamento familiar. Agora, o governo, em 1996, o Ministério da Saúde, ele regulou o planejamento familiar, dizendo o seguinte: o planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto em lei. Para fins dessa lei, entende-se o planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, ou pelo homem, ou pelo casal. Parágrafo único. É proibida a utilização de ações que referem ao capítulo para qualquer tipo de controle demográfico. Quer dizer, vocês sabem, né, que muitos governos investem, não é, para que aquela população daquele país não aumente. Está certo, pessoal? Está certo? É? Então investem, né, maciçamente. Isso aqui não está dentro do planejamento familiar, porque o planejamento familiar fica na dependência do grau de consciência dos pais, de quantos filhos possam ter. Mas hoje nós estamos vendo uma proliferação de filhos que estão vinculados às cestas, às bolsas famílias, né? Então começa cada filho. Isso aí não é um planejamento familiar, não é? São coisas sérias que estão acontecendo no Brasil. Artigo 3º. O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão global de atendimento global e integral à saúde. As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, SUS, em todos os seus níveis, na prestação das ações previstas no artigo tal, obrigam-se ao caput, né, a cláusula, obrigam-se a garantir em toda sua rede de serviço, no que respeita à atenção à mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde em todos os seus ciclos vitais, que incluam como atividades básicas, entre outras, assistência à concepção e à contracepção, atendimento pré-natal, quando a mulher engravidou, assistência ao parto, ao puerpério, são os 30 dias após ao parto, e ao neonato, controle das doenças sexualmente transmissíveis, controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, no útero, na cervix do útero, do câncer da mama e do câncer de pênis. Então, isso compete ao SUS. O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas, pela garantia do acesso igualitário às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. O parágrafo único. O SUS promoverá o treinamento de recursos humanos com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de ações no atendimento à saúde reprodutiva. Artigo 5º. É dever do Estado
através do SUS, em associação no que couber às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos, científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. Tudo bem, é isso que é a lei. Agora eu vou sentar aqui. O SUS foi a coisa mais bonita que a gente planejou, que foi a municipalização da saúde. Os municípios ficariam responsáveis pelo atendimento à saúde, Sistema Único de Saúde. E, mediante esse atendimento, o governo repassaria as verbas de reembolso aos gastos havidos com os hospitais municipais. Foi a municipalização da saúde. Foi a coisa mais bonita no papel. Como isso também é a coisa mais bonita no papel. Só que na prática, isso não funciona. De toda forma, está rindo, né, Carlos? Por quê? Está rindo de quê? Não estou achando graça. Não é que você já tem mais de 70 anos, por isso você está rindo. Se eu tivesse 20, não estava rindo. Então, o fato é isso. As coisas são colocadas assim, são bonitas, são pessoas idealistas. O SUS foi um avanço, mas o SUS não funciona, porque nós não temos médicos, não temos posto de saúde, não temos instrumentos, né? Médico, etc, etc, etc. Aí eu não posso falar disso, tem que falar de espiritismo. Mas como médico eu posso falar assim, porque isso já dei até entrevista sobre isso. Né? Me entrevistaram aí, numa revista lá da Associação Paulista, sobre isso. Bom, a classificação de anticoncepcionais e as formas de uso atualmente existentes. Bom, eu vou entrar aqui só no quadrozinho por cada hora, quais são os anticoncepcionais e as suas formas de uso. Vamos entrar só na tabela aqui. Muito bem. Eles usam aqui, às vezes, uma dualogia, né? Duplicidade, anticoncepcionais e contraceptivos. São sinônimos. Podia botar métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais, tanto faz. Vamos ver os definitivos. Quer dizer, uma contracepção definitiva. Nas mulheres, laqueação tubária e anel tubário. Então, aqui é pela tuba que desce o óvulo, que sai do ovário. O óvulo é produzido no ovário e sai pela tuba. Aí eles laqueiam ela, vedam ela. Aí o óvulo não desce mais. E no homem é a vasectomia. Quer dizer, eles também laqueiam o vaso, né, que leva o espermatozoide do testículo para ser ejaculado, não é isso? Então isso é definitivo. Fechou, fechou. Os reversíveis, comportamentais, o coito interrompido, que eu acho muita graça disso, pessoalmente. Você imaginou coito interrompido? Muito engraçado. O coito e a abstenção periódica. Aí, quantos dias na tabelinha, não é isso? Vai lá na tabelinha. Essa tabelinha nunca funciona. Não troca tudo. E vai ter relação no período fértil. Não, eu menstruei aqui, então eu vou contar X dias da menstruação que eu sou fértil. Bom, os hormonais, esses que são realmente
muito utilizados. São os progestagênios, oral injetável através de um fio que é colocado, o implante. E os combinados, oral injetável, o adesivo e o anel vaginal. Amém? O anel vaginal, o adesivo na pele e o oral. Mas o oral, às vezes hoje também está usando injetável, que não precisa tomar todo dia, né? Mas de 15 em 15 dias. Tem o DIU, que é uma substância que causa inflamação no endométrio, que reveste o útero, e o espermatozoide, então, é repelido por aquela inflamação. E os métodos de barreira, que também são muito utilizados hoje, sobretudo o condom ou a camisinha, o espermicida e o diafragma na mulher. Mas o que se usa mais hoje é o condom e os métodos hormonais. Esses evitam propriamente a fecundação. Bom, isso foi a aula de hoje, que eu queria passar a vocês, mas o que fica para mim, como espírita, é a responsabilidade da mãe e do pai frente à gravidez. Que é algo de caráter divino para mim. A gravidez é algo de caráter divino. É isso que fica. E a relação de amor e de compartilhamento, de união que deve existir entre o casal no momento que a mulher tem um diagnóstico da gravidez. É alguma coisa muitas vezes superior e que apenas parir um filho. É algo divino, que deve haver uma educação para isso. O futuro e a lei do progresso vai modificar esses conceitos. E o que nós vimos também aqui foi a gradualização, não é? Da interação do espírito que vai encarnar com o próprio embrião, desde o momento em que é feita a fecundação. Então, nós estamos terminando a aula de hoje, vendo que esses métodos preconizados aí, essas leis que estão surgindo, porque a legalização do aborto já existe em alguns países, né? Acho que um deles é a Argentina, né? Portugal, né? O aborto, ele é tido pela medicina como legal, como aborto terapêutico. A mãe tem uma cardiopatia qualquer, ela não pode engravidar, porque o coração dela não vai aguentar aquele volume de sangue que tem que bombear acima do que já está bombeando. Então, é o aborto terapêutico, o aborto por estrupo, que a gente tem que questionar isso também, que a mulher estrupada que engravida, ela tem direito a abortar, mas a gente espiritualmente tem que questionar isso, né? Deixa eu ver o que mais é facultado o aborto. Estrupo, terapêutico, não estou me lembrando outros tipos de aborto que são... o aborto de anencefalia, que cai aqui exatamente nas perguntas do feto que já nasce natimorto, né? Que já o outro feto nasce sem espírito, né? Forma-se uma massa fetal, né? Só para frustrar os pais de acordo com a lei da causa e efeito. Então o Espiritismo não vai aceitar
o aborto por anencefalia. Então você vê como o Espiritismo tem uma abrangência social e uma abrangência legal, junto à justiça também. Como o Espiritismo ele é muito mais vasto na sua concepção e nos seus efeitos do que achar que é o centro espírita, é o todo da nossa vida. O centro espírita é uma escola que a gente tem que aprender. Mas os desdobramentos filosóficos, os desdobramentos sociais, econômicos, antropológicos, evolutivos, todos os desdobramentos do saber humano são interpenetrados pelo Espiritismo. A mitologia, etc, etc, etc. Então, quando nós temos essa visão de um Espiritismo que, pela sua filosofia e basicamente pelo seu caráter cristão, ele entra na sociedade, ele entra em todas as disciplinas, em todas as formas de saber, nós entendemos realmente a responsabilidade que nos cabe. Porque nós temos que sair desse dia a dia, desse cotidiano de espiritismo, e a centro espírita tomar passe, dar passe, água fluidificada, consulta, e vai, volta. A coisa é muito maior quando nós vamos pegando isso e aplicando, pelo menos para nós, essas concepções em relação à vida. E vimos o que o Espiritismo desdobra hoje sobre esses aspectos legais do aborto, quando ele aceita ou não. E o que Allan Kardec diz está atualizado. Eu posso garantir a vocês que, do ponto científico, muito do que ele disse está atualizado. Tem uma pergunta, só para terminar. Está estourando, mas vamos, só um minutinho. Tem uma pergunta muito importante na parte primeira das causas primárias, em que Allan Kardec pergunta se há um vazio no universo. E o Espírito responde: não, todo o universo é preenchido. Ele chama de éter. Não existe vazio no universo. E agora a ciência descobriu a matéria negra. Descobriu que tem uma matéria que impregna, ocupa todo o universo, que é de natureza escura, por isso ela não é perceptível. E essa matéria é responsável por alguns fenômenos de atração, de gravitação, etc. e tal. Então, isso em 1857. Então, nós temos que beijar a mão, tomar a bênção do professor e tomar a bênção dos espíritos superiores que conduziram a essa sabedoria. Agora, lê o livro dos espíritos. Pergunta, resposta. Hoje eu fiz 10 perguntas. Eu vou terminar o livro dos espíritos em 2 anos e meio. Quem me dizia era o Altivo. Paulo, se a gente conseguir terminar, o Altivo era o presidente Leon Denis, meu amigo. Se a gente conseguir em 2 anos e meio terminar o livro dos espíritos, tá bom. Bom, isso nunca vai terminar, pessoal. Porque são conceitos. A gente está pegando uma aula aí, pegou algumas perguntas, como elas vão se desdobrando na vida nossa. Como é que um cacto pode mudar o gene do cacto com amor? Como o nosso pensamento pode ser usado? Eu queria que vocês entendessem disso e fossem mexidos por isso. A ciência hoje reconhece as seguintes forças, preste atenção: eletromagnetismo, gravitação, força nuclear fraca, que aglutina os átomos,
e força nuclear forte, que prende mais o átomo. São as 4 forças. A ciência. Eletromagnetismo, gravitação, nuclear fraca, nuclear forte, e agora com bóson, uma força frenadora, que frena, que são os bósons, como veio esse estudo de Higgs. Então falei quantas? 5, né? 5. Pessoal, tem uma aqui, que eles não pegaram, mas está andando firme. Qual é que está faltando na física? Vamos lá. Hein? Pensamento. Quântica é desdobramento da energia atômica. Hein? Hein? Pensamento. Meu amor, como é que está a família? Rafaela, tudo bem? Tranquilo? Luca, tá bem? Cabeça sua está boa? Parapente terminou? Não? Morto terminou? Então tudo que eu pedi você não fez. Então, a força que existe é a força do pensamento. E tem experiências aí de montão sobre a força do pensamento. Experiências científicas, é que a aula não pode... Eu posso até dar uma aula citando N artigos sobre isso, de pesquisa. É a força do pensamento. Allan Kardec fala nisso. Né? Quem quiser saber um pouquinho sobre a força do pensamento, pega o livro A Gênese, capítulo 14, e leia lá fotografia do pensamento. Que o sujeito mentaliza uma imagem e ele consegue, ao mentalizar, sensibilizar uma chapa fotográfica e ela aparece. Leia o capítulo 14 e vocês entenderão melhor sobre essa força que falta na física. Quando eles entenderem essa força, então nós realmente teríamos fechado um círculo muito importante na nossa evolução e teremos muito cuidado em pensar, Fábio. Só pensar coisas positivas, só pensar que a gente vai ter sucesso, só pensar que a gente vai realizar, botar energia, botar fé, botar saúde, botar paz, pedir discernimento e deixa andar. Deixa andar que vem. Nós não precisamos de espíritos, não. Espíritos são temporários para nós, eles nos ajudam temporariamente. Mas vai chegar um momento que nós não vamos precisar deles. Nós sozinhos vamos andar como em outros planetas, seres mais evoluídos, andam sem precisar dos espíritos. Eles vêm aqui porque nós somos carentes. Se alguém tiver dúvida sobre isso, lê a mensagem de Francisco de Paulo, no capítulo A Beneficência, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala claramente que os espíritos para nós são uma espécie de muletas. Quem quiser voltar, capítulo Beneficência, Vicente de Paulo, falei Francisco? Não, é Vicente de Paulo, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dada a bronca, está tudo tranquilo, nós vamos terminar. Fala alto, cara. O amor é uma força. É a condensação, né? É a força das forças. Porque se o amor emprega no pensamento, o pensamento vai lá para cima. A criação do mundo não é um pensamento de amor materializado por Deus, com uma inteligência que interpenetra essa materialização, que é a inteligência divina. Por isso, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é clara: que é Deus? É a inteligência suprema, quer dizer, o ser mais inteligente,
e a causa primária de todas as coisas. Então é isso. Ele é inteligente e ele é criador. Eu não posso continuar porque o pessoal tem que pegar ônibus e o ônibus foge do ponto. Ave Maria. Oxe. Ele está sugerindo que se alguém do sábado quiser a condução, ele está à disposição. Tá? Cadê o Wagner? Vem cá, Wagner. O Wagner foi lá em Teresópolis, numa van. Vocês conhecem o Wagner? Ele levou o pessoal lá em Teresópolis e ele tem uma van. Quantas pessoas? Na verdade é um micro-ônibus 2014 que nós levamos aí para o almoço. Uma pessoa que nós conhecemos há pouco tempo, né? Quem é? A minha? É, pouco tempo. Esse mesmo ônibus eu tenho como disponibilizá-lo para quem quiser ir. Quantas pessoas? São 30 pessoas no micro-ônibus. É um micro-ônibus 2014, bem novinho. Quando nós fomos ao seu aniversário, ele tinha apenas um mês de vida. Pois é, então está novinho, é seguro. E você dirige também tranquilo, né? Não, mas é o seguinte, tem um profissional que faz isso. Eu só acompanho. Um profissional tranquilo. Graças a Deus. E o valor é o mesmo de Teresópolis, porque o valor dos ônibus, infelizmente, assim como a luz, ela sobe a cada 10 minutos e dessa vez foi 25% que ela subiu. E o combustível também vem subindo, então não se tem muito o que fazer. Mas qual é o valor? O valor por pessoa saiu a R$50. Está caro? Está caro, não é barato. Infelizmente não é. Mas se nós formos pensar que nós vamos sair de casa de carro, você tem um desgaste no trânsito, você tem um desgaste do estacionamento, e o local que é não é propício para carro. Não sei se todos conhecem o Parque Lages, eu conheço uma forma da minha mão. O estacionamento, a última vez que eu fui de carro, paguei R$25 de estacionamento. Então o Wagner está fazendo uma boa propaganda, né? Eu falo isso porque eu sou guia de turismo e estou sempre por ali. Seja O contato seu, quem é? A Glorinha pode ser? Não pode ser 2 comandos, não. Fica na Glória. Quem quiser ir com o Wagner, entre em contato com a Glorinha. Obrigado, Wagner. Falou bem, falou bonito, eu gostei, hein? É? Cuida bem, né? Mais alguma coisa? Não, né? Ave Maria. Paga aqui, Amilcar. Paga aqui, Amilcar. Paga aqui, Amilcar. Obrigado. Vamos voltar outra vez a mentalizar essa energia que, como um facho de luz ígneo, incandescente, desce sobre todos nós. Vamos mentalizá-la e cada um por si, atraindo-a pela sua força de vontade, pela sua confiança
que essa energia vem dos espaços superiores para nos curar, nos trazer novas energias, nos fortalecer. Vamos entender que essa energia nos chega pela vontade de Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, ao encerrarmos aqui os nossos trabalhos, rogamos que essa força potente que vós nos ofereceis nesse momento possa atuar sobre todos que estão mentalizando, sobre todos esses irmãos que se encontram nesses papéis de radiação, aonde estiverem, que os espíritos leiam e essa energia seja deslocada para lá também. Pedimos também, Senhor, que a vossa bênção, o vosso amor, transmutado na energia, atinja aqueles que desencarnaram e que estão muito necessitados. Peço pela Dona Maria, amiga da família, desencarnada, que receba essa energia. Enfim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos, voltando a esse ambiente que é uma verdadeira colmeia de conhecimento, de informação, de fortalecimento e de amor. Que Deus, pois, nos abençoe. Estão encerrados os nossos trabalhos no dia 2 de março do ano 2015, pela graça de Deus.